Bom, deixa eu trazer aqui mais detalhes. O governo Lula dobrou em apenas um dia o montante de emendas parlamentares liberadas, mas a medida é vista como insuficiente para evitar que a Câmara derrube o decreto que aumentou o IOF. Até segundo o governo tinha empenhado 897 milhões de reais em emendas, valor que subiu para mais de 1 bilhão e 700 mil nessa terça, ontem, segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O volume de verbas praticamente dobrou num único dia. Desculpa, Salto. Esse sistema, né, como está funcionando hoje a destinação de verbas para emendas e o controle do orçamento, né, me parece que está tudo disfuncional, né, Felipe? Diego, como é que funciona, né? O orçamento no Brasil, desde 89, o primeiro orçamento que foi proposto e aprovado a partir da promulgação da Constituição Cidadã, ele funciona de uma maneira quase que autorizativa, né? O orçamento, na verdade, ele deve ser impositivo, todo ele, se a gente tivesse um processo sério, com estimativas sérias. Mas a prática não é assim. Ele é autorizativo na prática, né? E o que acontece? O governo ele tem uma margem de despesas que ele pode ir mexendo para poder cumprir as metas fiscais, garantir determinada trajetória da dívida, equilibrar receitas e despesas, etc, etc. Quando as emendas ganharam essa importância que ganharam, e foi um aumento exponencial, né, nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, com o início dessas emendas constitucionais, que foram tornando as emendas parlamentares impositivas, carimbando valores para essas emendas, ampliando esses montantes em relação à receita corrente líquida, etc., etc., essa rigidez orçamentária foi se ampliando. Mas qual que é a lógica do processo orçamentário? Mesmo com essa rigidez, o governo, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele edita o chamado Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Ele fez isso no início do ano, ainda sem o orçamento aprovado. Depois, de novo, a partir de maio, quando foi apresentado o relatório bimestral, que é onde você acompanha pela liturgia aí do processo orçamentário todos os números que o governo vai atualizando em cima do orçamento aprovado, esse decreto de contingenciamento, né, ou também conhecido como decreto de programação orçamentária e financeira, para ir mostrando o quanto ele vai permitir que se execute dos gastos que estão previstos no orçamento, inclusive as emendas parlamentares. Então, elas estão num volume extraordinariamente alto. A questão que o Congresso reclama é que a execução, a liberação, está num ritmo aquém do que eles desejam. Veja, isso é uma prerrogativa do Executivo, eles não têm nada que se meter nisso, mas eles se metem. E aí, qual que é a resposta do Executivo? O orçamento foi aprovado tardiamente, nós temos o decreto de programação e ele está sendo seguido. Mesmo com tudo isso, o governo decidiu, como você mostrou aí com os números que foram citados, do CIOP, né, do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, ou mesmo do SIGA Brasil, que reproduz essas informações também, e é mais acessível, né, ao grande público, o governo acelerou essa execução nos últimos dias, de modo que as emendas estão sim sendo liberadas. Esse chororô do Congresso é porque eles estão com medo, na verdade, do que vem do Supremo Tribunal Federal. Eles já sentiram na pele no ano passado o que foi aquele bloqueio a partir da decisão do ministro Flávio Dino em cima das emendas PIX. O medo deles é que o Supremo venha com uma implosão desse sistema de emendas parlamentares que, de fato, chegou aos limites do absurdo, né? O Congresso, para vocês terem ideia, tem um orçamento de 50 bilhões de reais, com os contingenciamentos que foram feitos, 42 a 43 bilhões, e a despesa discricionária total é de 190 bilhões. Então, daqui a pouco, o Congresso está mandando mais nas políticas públicas, né, onde tem essa discricionariedade, do que o próprio presidente da República. É esse o tamanho do problema. Carla, num sistema presidencialista, né, o que mostra que algo de errado não está certo. Está no mudo. Está mutado aí, Carla, acho que seu microfone.
É que tocou o telefone aqui, eu mutei, desculpa. A gente não está falando disso de agora, né, Diego? Desse empoderamento do Congresso, da força, dessa pressão pelas emendas. E é muito engraçado, porque você conversa com os parlamentares, Diego, e eles falam, mas vocês não podem criminalizar as emendas parlamentares. Mas a questão não é criminalizar as emendas parlamentares, é que elas tenham transparências e que elas não deveriam ser usadas como um instrumento de chantagem para o governo, que é o que tem acontecido nos últimos anos, né? A gente fala dessa pressão por liberação de emendas, que é, como o Salto colocou aí, é uma prerrogativa do executivo, executar o orçamento. E aí, ao longo do governo Bolsonaro, isso foi passando de mão para o Congresso, e esse empoderamento do Congresso dificulta todas essas negociações. Então, é uma novela de emendas que agora a gente tem o adicional do Supremo Tribunal Federal cobrando essa transparência, irritando os parlamentares, mas que é curioso, né? Porque os parlamentares eles dizem não criminalizem as emendas, precisamos delas, elas são importantes. Aí ficam bravos na hora de responder sobre transparência, ficam bravos quando são criticados que estão usando as emendas como poder de chantagem, mas o fato é esse, né? Quando se libera emendas, algumas coisas fluem. Então, é um cenário que, sim, o Congresso tem muito poder de pressão e pressiona o governo com essa questão das emendas. É isso, Felipe. Obrigado. Se quiser complementar, mas já agradeço por hoje. Um abraço e uma boa tarde. Obrigado a vocês. Eu só queria complementar que, na verdade, a Carla colocou essa questão do Congresso não querer que se criminalizem as emendas. Mas, na verdade, elas já fazem parte de diversos inquéritos da Polícia Federal. Então, o problema da ineficiência, da falta de transparência, da pressão que as emendas estão exercendo na tarefa principal do Executivo de manejar o orçamento, ele ainda é temperado com um problema que pode ser muito mais grave. Isso é que a gente precisa ficar atento também. O volume de recursos nunca foi tão grande para esse tipo de gasto pulverizado que é tão ineficiente, né? E ele acaba erodindo orçamentos de obras de infraestrutura, de programas de maior fôlego que poderiam colaborar para o crescimento econômico de fato. Boa, Felipe, obrigado mais uma vez. Boa tarde para você.